Olá, queridos amigos ouvintes que acompanham o nosso CesaCast. Eu sou a Paty e acredito que o melhor negócio é aquele que é bom para as duas partes. E para isso acontecer, fazer investimentos inteligentes é um diferencial, não é mesmo? Por isso, o nosso episódio de hoje vai falar sobre leis de incentivo e fontes de fomento para projetos de inovação e P&D, pesquisa e desenvolvimento, na indústria. Ou seja, vamos falar sobre como as empresas que investem em inovação desempenham um papel importante na economia e podem usar os recursos públicos de financiamento não reembolsável e incentivos fiscais estratégicos para impulsionar a competitividade, seja em bens de capital, novos processos, novos modelos de produção e até na gestão de pessoas. Para falar sobre esse tema fundamental da indústria, principalmente nessa era 4.0, vamos receber Gel e Átila, dois especialistas no assunto aqui do Cesa, para compartilhar insights sobre como as empresas podem alavancar recursos com incentivos como Embrapa, Rota 2030 e Lei de Informática Suframa, para impulsionar seus projetos. Então, vem com a gente falar sobre tudo o que amamos: inovação e negócio de sucesso. Logo depois da vinheta. Pessoal, sejam muito bem-vindos. Super obrigada por terem topado bater esse papo aqui com a gente. A gente estava bem ansioso, inclusive, por reunir dois estreantes aqui do podcast, né? Nosso amigo Major, Átila, nossa querida parceira aqui, Gel. Vou pedir para que vocês possam se apresentar, né? Acho que nesse episódio muito massa sobre leis de incentivo e fontes de fomento para inovação na indústria. Então, para a galera conhecer um pouco mais vocês, por favor, se apresentem para a gente. Bom, antes de tudo, queria agradecer, né, a oportunidade. Sempre é um tema muito legal, né, porque faz parte do nosso dia a dia, do nosso trabalho. Enfim, como você já falou, né, Paty, todo mundo me chama de Gel, eu sou Georgia, sou responsável pelo escritório de projetos daqui do Cesa. E dentro desse contexto do escritório de projetos, a gente tem buscado fortemente trabalhar, né, com linhas de fomento, com mecanismos para viabilizar a inovação, né, junto aos nossos clientes, né, nossos parceiros. E nesse trabalho, eu também faço parte, né, eu sou responsável, sou a coordenadora da unidade Embrapa Cesa. E isso faz com que a gente consiga também ter um bocado mais de informações a respeito, né, dessa, né, da empresa, né, da Embrapa, e como ela tem buscado fomentar a realização desses projetos. Ótimo. Obrigada, Gel, por estar aqui com a gente. Obrigadão pelo convite, Paty. Primeira vez aqui no CesaCast, né? E a satisfação de estar ao lado de Gel. Gel mexe nesse assunto que a gente vai conversar aqui hoje, né? Tô só um aprendiz, mas a gente tá trocando figurinha todo dia, então é fácil, né, Gel? Todo dia a gente tá falando sobre esse assunto. Eu sou Átila Bittencourt, eu tô atuando agora como Head de Novos Negócios no Cesa, estou no Cesa há 15 anos. E essa frente de trabalho no Cesa, basicamente o que a gente faz a gente investe em novas startups, a gente impulsiona startups, a gente cria novos negócios. E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar aqui hoje, porque a gente faz isso, né, combinando algumas fontes de fomento, né, Gel? E a gente também combina algumas competências do Cesa. Então, a parte de tecnologia, negócio, design, então a gente combina tudo isso, né, todo o nosso arsenal, e que a gente consegue ter acesso às fontes de fomento, todas as nossas competências do Cesa, e a gente consegue, né, gerar valor para quem a gente se relaciona. Então, acho que o papo aqui vai ser bem legal. Muito show. Primeiramente, então, para contextualizar quem ainda não está por dentro desse tema, podem nos explicar um pouquinho o que são as leis de incentivo e fontes de fomento e como elas podem impactar a indústria, principalmente no contexto da indústria 4.0? Poderia dar para a gente uma visão geral? Podemos. Bom, eu acho que a gente deveria começar a falar o seguinte, que fazer inovação, se você buscar, por exemplo, geograficamente em outros países, existe um papel muito essencial do governo, né, no estímulo à inovação, no estímulo ao desenvolvimento. E esse estímulo, ele é feito, por exemplo, em você não só fornecer funding, né, ou seja, cash realmente financeiro, né, para poder realizar aquela inovação, mas também através de outros mecanismos, como, por exemplo, benefícios fiscais. Então, por exemplo, se por um acaso eu sou uma empresa e, naturalmente, eu vou pagar tanto de impostos, tá? Na hora que eu utilizo, né, um benefício fiscal, o que eu estou querendo dizer é que, ao invés de eu estar gastando tudo aquilo ali com impostos, parte daquilo ali, ou então algo relacionado àquilo ali, eu consigo investir em inovação. E o Brasil, ele não é diferente disso.
Tá? Então, existem vários órgãos de fomento, e mecanismos e leis, tá? Que favorecem justamente esse processo de inovação dentro da indústria. E por que indústria? Tá? Porque indústria ela tem uma grande capilaridade, certo? Então, ela produz, é importante existir uma produção dentro do país. É importante porque, não só porque a gente consome os próprios bens, gerando a economia, mas também ela permite uma proliferação de empresas, né, que contribuem com aquilo ali. Então, a indústria ela precisa ser desenvolvida para que a gente consiga alcançar níveis mais importantes de inovação. Então, quando a gente fala de indústria 4.0, é o quê? É justamente trabalhar a inovação dentro da indústria, para a gente ser mais produtivo, para que a gente seja mais competitivo, para que a gente consiga ter pessoas, né, um arcabouço estrutural que permita uma maior inovação dentro do nosso país. E o governo ele tem um papel fundamental aí, favorecendo justamente a criação, né, e a estruturação criação de leis e estruturação com regulamentações para viabilizar essa inovação na indústria. Perfeito, Gel. E assim, você falou sobre isso ser uma prática no mundo, né? Isso é uma prática na economia como um todo, mas Israel teve uma política muito forte, né? O próprio Vale do Silício, a gente fala muito disso, mas tem lá fomento também a inovação, tem público, tem privado também. Mas no Brasil, em especial, é muito importante, porque o Brasil é muito commodity, né? Assim, nossa capacidade produtiva vem muito de bens não acabados. Então, a gente gera muita riqueza, mas assim, não de um produto, né, que tem inovação ou que tem, né, um valor agregado. Então, quando o governo investe, né, em inovação e faz com que a gente gere novos produtos e serviços mais rebuscados, a gente gera também mais impostos, né, mais oportunidades de emprego. O emprego, ele às vezes muda, muita gente confunde, né, vamos investir em indústria 4.0, vai eliminar um monte de emprego, mas na verdade vai transformar o tipo de emprego que vai ser adotado ali. Então, não é que vai ter redução porque está investindo em tecnologia, né? Não existe essa concorrência, pelo contrário, vão ser geradas mais e melhores notas fiscais, né, como disse Silvio, e vai, obviamente, arrecadar mais impostos e por aí vai. Então, é algo que, especialmente para o Brasil, isso é muito importante, assim. Tá? Muito show. E existem diferentes programas e leis que abordam o financiamento à inovação, como a Embrapa, a Rota 2030, a Lei de Informática em Manaus, que não é tão conhecida. Vocês poderiam explicar um pouco mais sobre como cada uma delas e também suas particularidades? Tá. Existe uma infinidade, tá? Se eu for falar aqui, vai... de possibilidades aí. Até porque, se você observar, qual é uma área dentro do nosso país que deveria receber um benefício, que deveria ser investido? Será que todas estão bem e apenas uma deveria receber aquilo ali? Não, existe, na verdade, prioridades no governo. Inclusive, essas prioridades, elas podem até mesmo mudar, e é isso que faz, por exemplo, que surjam, né, novos mecanismos, quando, na verdade, não. Agora é importante que a gente se desenvolva em tal aspecto. Então, se cria mecanismo para aquilo ali. Então, isso é uma coisa que é óbvio que parte de um plano estruturante, mas é importante que se tenha esse olhar, né? E a gente percebe isso nas movimentações relacionadas a isso. Então, se por um acaso você for, né, para um Embrapa em particular, então você vai ver que o foco ali é o desenvolvimento da inovação na indústria. Tá? Então, todos os requisitos para que você tenha acesso àquilo ali parte do pressuposto que você precisa fomentar a indústria dentro do país. Então, você vê que já existe um nicho, né, associado a isso. Mesmo dentro da própria Embrapa, você vai ver que começa a existir, por exemplo, a associação de outros órgãos de fomento. Então, se por um acaso você observar, inclusive em notícias, você vê a Embrapa junto com o BNDES. Na hora que eu vejo o BNDES no contexto da Embrapa, houve um direcionamento. Não, mas para usufruir desse benefício aqui, desse orçamento, significa que os projetos, além de serem para a indústria, eles precisam trabalhar na área de transformação digital, trabalhar na área de segurança. Tem requisitos, né? Tem requisitos. Por quê? Porque naquele momento é o foco que está querendo se dar, faz parte da pauta. O governo chama isso de áreas prioritárias, né? Programas prioritários. Então, é o que está latente, ou que o governo quer investir mais, enfim.
Exato. Então, você tem essa é a característica do Embrapa. Aí você vai para uma lei de informática no âmbito SUFRAMA. Então, claramente ali é para você desenvolver, né, a inovação dentro de organizações, dentro de empresas, né, que produzem naquele ambiente de SUFRAMA. Então, você vê que existe um direcionamento para que você tenha priorize o desenvolvimento de áreas como o norte do nosso país. Então, é uma característica daquele determinado ambiente. E existem várias outras. A gente falou, por exemplo, recente sobre o Inova PE. Inova PE, por exemplo, é outro mecanismo do governo Pernambuco. Para quê? Para incentivar também a indústria daqui de Pernambuco. Então, cada uma ela tem um nicho a ser tratado, a ser trabalhado. O grande desafio aí é você entender qual é aquela que melhor se encaixa para a realidade da empresa. Porque aí você vai buscar aquilo ali e vai ver como é que a gente consegue usufruir, né, de todos esses benefícios, né, desses arcabouços aí que são desenvolvidos. Se a gente fosse só dar uma organizada assim no conhecimento de tudo isso que Gel trouxe, né? Se a gente fosse agrupar, o primeiro grupo que a gente poderia trazer são os benefícios fiscais, né, Gel? Então, lei de informática, lei do bem, Rota 2030, então tudo isso vem de um benefício fiscal, cada um tem sua característica. Lei do bem é algo transversal, né, Gel? Tem alguns pré-requisitos, mas é algo para qualquer tipo de segmento. Mas lei de informática, por exemplo, é mais para fabricantes de eletroeletrônico. Né? Rota 2030 para da área automotiva. Então, esses três são os grandes principais, né? E tem o Embrapi, por exemplo, que é um agente que tem parceria com vários outros. Então, Embrapi mais BNDES, Embrapi mais Sebrae, que a gente vai falar aqui hoje. Então, tudo isso, se a gente fosse agrupar, né, tem os recursos que são provenientes de benefícios fiscais e tem os recursos que são, que é até um termo que a gente não gosta muito de usar, que é fundo perdido, né? Parece que o dinheiro estava jogado e você pode usar de qualquer jeito, né? Mas não reembolsável talvez é mais elegante, assim, da gente considerar. Então, os recursos não reembolsáveis têm uma série de atores também. Então, a própria FINEP, né, acho que a FINEP tem um papel super importante, né, na inovação e pesquisa no país e é bem abrangente. A gente não conversou ainda sobre um conceito de TRL, né, que é o nível de maturidade de um produto, mas ela vai desde do 1 até o 7, então ela é bem abrangente. Já a Embrapi está focada, né, em atuar bem forte no 3 a 6, que é quando você está precisando de investir bastante, é mais arriscado aquilo ali. Você tem a parte da universidade, então CAPES, enfim, tem um conjunto de fomentos que se a gente fosse começar a falar aqui, né, já ia demorar bastante, mas assim, acho que já tocou nos principais e tem essa estruturação assim, do conhecimento. Acho que tem particularidades, né, assim, de cada um, né? Exato. Muito show. E como é que a combinação desses recursos públicos e incentivos fiscais podem permitir que as empresas maximizem seus recursos para investir em inovação? Uma coisa que a gente precisa observar na hora que a gente estuda, né, cada um dessas linhas de fomento, fontes de fomento, né, como várias pessoas mencionam também, é que elas, na própria constituição delas, ela permite essas integrações, vamos dizer assim. Então, por exemplo, na hora que eu tenho um Embrapa, tá? Uma Embrapa, ela, em linhas gerais, o que é que a Embrapa espera? Espera que uma unidade Embrapa, ou seja, é um Instituto de Ciência e Tecnologia que está credenciado à Embrapa para realizar projetos com o dinheiro da Embrapa, tá? Ela, na hora que essa unidade ela tem esse determinado projeto, é esperado que a Embrapa participe aportando, né, parte do recurso e a empresa que está sendo beneficiária, né, daquele produto que está sendo desenvolvido pela unidade, ela também aporte. Então, dentro da própria regularização, né, dos manuais, as orientações que a Embrapa coloca, ela coloca, por exemplo, que é permitido que a empresa utilize, por exemplo, a obrigação dela, por exemplo, de lei de informática, para pagar a parte dela dentro desse projeto Embrapa. Então, você começa a ter, né, a integração desses mecanismos. Então, quer dizer que eu posso utilizar sempre essa integração? Não. Na verdade, o que a gente precisa entender aí são as possibilidades. Entender que existem obrigações, incentivos, etc. E buscar entender se, por um acaso, aquele determinado incentivo, ele permite essas integrações. Alguns vão permitir, outros não vão permitir.
Então, a gente utiliza muito, trabalha Sim. muito aqui, por exemplo, Embrap com Lei de Informática, Embrap com Inova PE, Embrap com a ANP, tá? Que também é outro, Também. né, Que é obrigação, verba de né? obrigação, Na né? área ANP, de ANEEL, já é outra isso, categoria. de petróleo, entendeu? Então, assim, então isso é possível, mas você precisa entender, na verdade, cada modelo, verificar o que é permitido e o que não é permitido, e a partir daí você criar uma engenharia orçamentária que permita você maximizar o valor a partir desse arranjo que a gente está estruturando, né, para aquele projeto. Perfeito. Quando a gente tentou, na nossa fala, tentar categorizar, é isso, né? Já que está comentando, você pode usar um benefício fiscal, né? Então, por exemplo, que vem da lei de informática, que vem ou uma verba de obrigação, da ANP ou ANEEL, com, por exemplo, um projeto Embrapi, certo? Que está sendo disponibilizado um recurso do MCTI também. Então, você combina isso e consegue executar um projeto. Então, a Embrapi a gente está vendo como os próprios agentes, né, já começaram a se articular. Então, a Embrapi, mas o BNDES, não está lá formalizado. Não é você sozinho que está tentando estruturar. Está formalizado. Você entra lá no site da Embrapi, tem Embrapi com o BNDES, Embrapi com o Sebrae. Então, para pequenas empresas, né, startups e tudo mais, já tem um consórcio ali estabelecido, um conjunto de regras. Então, a própria Embrapi já começou a se articular também com outros atores importantes e combinar isso. Então, acho que a potência que se tem, né, de quando você combina as naturezas e também o BNDES, por exemplo, está interessado na fase final, né, já da cadeia produtiva enfim, de um MVP ou de um produto que você está desenvolvendo. Então, a Embrapi com o BNDES, né, se uniram aí para dizer, quando a gente vai definir agora um ciclo integrado. Então, a gente está investindo na parte mais arriscada, né, já na construção aí do MVP, mas se você for levar isso para o mercado, no go-to-market, o BNDES está aqui para ajudar. Então, eles já se articularam, já tem um programa pronto, digamos assim, que eles conseguem, né, combinar esses recursos vindo da Embrapi, vindo do BNDES e ajudando, né, o empreendedor a levar o produto para o mercado. Essa é uma das coisas, inclusive, que, no meu ponto de vista, até encanta, né, o modelo do trabalho da Embrap, porque o que acontece? A Embrap traz um modelo de governança de projetos. Então, você tem todo um mecanismo de acompanhamento de projetos, de identificação, por exemplo, de unidades que são ICTs que passaram por um processo forte de credenciamento, de mostrar que são capazes de entregar valor, de entregar resultados para as empresas, né? E aí o que acontece? A Embrap ela traz esses orçamentos de outros órgãos que talvez até tenha muito orçamento para investir, certo, em inovação, mas você fazer essa mola propulsora aqui de garantir que esse investimento, de fato, ele consiga trazer um valor, não é fácil. Então, na hora que eu tenho existe um contrato, por exemplo, da Embrap e do BNDES, você tem um contrato ganha-ganha aqui. A Embrap, ela consegue mais orçamento para viabilizar os projetos, certo? E o BNDES consegue um mecanismo que ele simplesmente aporta e garante que a sua missão ela seja alcançada, que é a missão de desenvolvimento do país. De investimento. Tá? De investimento. Porque Sem se preocupar com essa... Né, com todo esse trabalho de governança, porque a Embrap já traz isso. Essa tramitação. De escolha e tudo mais. Então, o que já está querendo dizer é, o BNDES tem lá um monte de recursos e muitas vezes o recurso aí não consegue ser utilizado porque precisa, né, viabilizar qual é o projeto que realmente faz sentido a gente investir. Então, o que já está falando, a Embrapi, com a Embrapi ele herda toda essa governança e essa capacidade, né, de escoamento. Então, cada unidade tem sua autonomia de decidir. Então, imagina se num programa onde o BNDES estaria sozinho, ele tem que fazer isso. Então, ele tem que investir muito, né, já, em estrutura para poder eles conseguirem classificar um projeto como inovador ou então, enfim, escolher dentre vários projetos. Então, com a Embrapi ele já ganha, né, toda essa estrutura. É uma autonomia com governança, entende? Então, assim, não é uma autonomia, eu simplesmente faço, né, eu faço o aporte desse orçamento não reembolsável, mas é uma estrutura que permite que esse recurso ele seja utilizado de forma correta, né, de acordo com o que era previsto, né, inicialmente. Muito show. E assim, a gente tem um público diverso que escuta aqui o podcast, né, nossos amigos ouvintes, e pode ser que algumas empresas, inclusive, possam estar pensando nesse exato momento, né, como
pode se beneficiar dessas leis e desses recursos. Vocês poderiam falar um pouco sobre os critérios para acessar essas fontes de fomento? Por exemplo, startups, né, Atila? Né? A Atila está dentro de uma diretoria aqui que tem justamente esse desafio, né, de trabalhar, né, e prosperar mais startups. Elas também conseguem se beneficiar em relação a esses processos e, especialmente, como é que essa estratégia pode ajudar a reduzir os riscos e os custos efetivos dos investimentos em inovação? Claro, não, sem dúvida. Startup, primeiro, tem uma questão importante, principalmente ligada à Embrapi, que é o marco legal das startups, né? O que é considerado uma startup perante todos esses agentes. Então, alguns critérios básicos, né? Então, faturamento de até 16 milhões ano, até 10 anos de vida, mas não só isso, né? A natureza, então tem que ser uma empresa de base tecnológica, então não é qualquer uma empresa pequena que pode ser classificada como startup. Então, isso já está definido, né? Existe um marco legal que consegue classificar e aí tem fomentos específicos. A Embrapi, por si só, já tem uma parceria relevante com o Sebrae, então já foi anunciado um montante relevante de recursos que eles podem utilizar em conjunto. E a própria FINEP, né? A FINEP também tem o FINEP Startups, também, que é um programa super interessante de estímulo, de investimento. Então, a própria FINEP tem, como eu falei, né? Ela navega do TRL 1 ao 7, então, dependendo da natureza onde a startup está, ela consegue captar esse recurso, né, junto ao FINEP, e seja na bolsa lá no comecinho, na pesquisa, seja na execução do protótipo, né, dos níveis intermediários do TRL, como também no go-to-market. Tem FINEP com o BNDES, enfim, eles se articulam, né, e conseguem ajudar essa entidade startup, né, que já foi homologada, assim, o que é uma startup para o mercado, então é mais fácil hoje conseguir captar recursos. Tá? Um ponto que eu acho que é interessante que a Atila colocou aqui é o seguinte, é que veja que até a gente já teve outras rodadas, né, com startups de conversar sobre essa temática e, por um exemplo, numa dessas conversas que a gente teve, a própria startup estava comentando, né, a respeito do momento em que ela estava, né, então ainda era um momento muito incipiente, ainda não tinha evoluído ainda com a solução, né, ainda não tinha caixa, inclusive. E naquela época é interessante porque ela nos procurou para entender um pouco mais, por exemplo, da Embrape, né, pelo fato de nós sermos unidade Embrape, numa temática que estava associada à solução que ela queria desenvolver. E a resposta da gente foi, olha, existem várias linhas de fomento. Para esse momento agora, talvez a Embrape não seja a mais apropriada para você. Por quê? Porque na Embrape, como eu tinha mencionado, a Embrape ela aporta, mas é esperado que a empresa também aporte. Sim, né? A startup. Co-investimento, a gente chama, né? Exatamente, fazer um co-investimento. Então, se por um acaso a startup ainda não tem caixa, talvez não seja o melhor modelo para ela naquele momento. Porém, existem vários outros modelos. Então, o FINEP, que foi mencionado aqui, é outro modelo. E aí existem diferenças, porque o que acontece? A Embrape ela tem uma facilidade, muitas vezes, porque a Embrape ela trabalha com o que a gente chama, normalmente, de fluxo contínuo. O que seria o fluxo contínuo? Tá? Na hora que a startup chega aqui, tem uma determinada, né, capacidade, né, de investimento, né, num projeto, a Embrape, a unidade, tem, né, a autonomia de chegar e dizer, olha, eu tenho como pegar tanto da Embrape para poder colocar ali, independente de criar um edital, de fazer uma chamada pública e tudo mais, tá? O fluxo contínuo eu quero contratar, eu tenho dinheiro, a gente, sem muita burocracia, consegue fechar rapidamente um projeto e já começar a rodar aquele projeto para desenvolver o produto da startup, tá? Quando você fala, por exemplo, de chamada pública, né, de editais e tudo mais, que normalmente é como, por exemplo, a FINEP muitas vezes trabalha, como é que funciona? Esse órgão chega e lança, olha, nós queremos incentivar startups de tal área. Aí, o que é que você faz? Você olha o cronograma. Por quê? Porque existe todo um processo de tempo para a elaboração da proposta, etapas, submissão, né, da proposta. A proposta vai ser avaliada, vão ser priorizadas e aquelas que foram selecionadas vão receber o recurso. Então, não é certo que você vai receber o recurso, porque você precisa ser aprovado e depois você precisa aguardar minimamente a chamada aparecer. Você não pode simplesmente chegar e querer, eu quero submeter para a FINEP. Não, não é assim. Eu preciso saber quais são as chamadas que estão em aberto, que estão recebendo, né, propostas, como é que vai, se por um acaso aquela proposta está aderente ao que eu espero desenvolver, e por aí vai. Então, assim, existem diversos modelos, né, de trabalho.
O que eu coloco é buscar entender dentro daquele seu trabalho, né, dentro da sua área, certo? Da empresa, da startup, quais são as fontes de fomento que existem, como é que elas trabalham, para que você possa, inclusive, mapear. Olha, nesse momento que eu estou aqui, o melhor caminho é esse aqui. Por isso que é tão importante E compreender. depois vai, isso, exato. Sim. E aí você vai galgando. Então quer dizer que eu já estou num momento em que, aquele momento, já estou com um cabeça de série, já estou querendo, por exemplo, ganhar mercado e tudo mais. Embrap pode ser utilizado? Até pode, porque existe um modelo dentro da Embrap que permite isso, que a gente chama, inclusive, de ciclo 2 ou ciclo integrado, tá? Mas você também tem recursos BNDES fora a Embrap, que também fomenta esse tipo de coisa. Então, existe, assim, uma infinidade. O trabalho aí é justamente você identificar qual é o mais adequado para você, qual é o momento, né, o modelo. Veja, você precisa fazer como se fosse um quebra-cabeça, né, para atender aquela tua realidade no momento. Esse aspecto que já eu trouxe do fluxo contínuo, até a FINEP, eu não sei de quanto tempo faz, mas pelo menos de um ano para cá, tem uma chamada de fluxo contínuo da FINEP também. Porque é super importante. Um startup, ela não tem como esperar 6 meses, né? Por exemplo, agora está ativo uma chamada para a área de saúde, né, da FINEP. A chamada vai ser validada a partir de janeiro, então em fevereiro vai ser feita, enfim, tem todo um cronograma que demora. Então a startup não tem, assim, não tem tempo. Está numa oportunidade e quer investir naquele roadmap, né, no produto dele agora. Então o fluxo contínuo que a Embrapi trouxe muito bem, para startup especialmente, é super importante. Então, eu não sei quem copiou quem aqui, mas acho que foi a FINEP ao longo do tempo. Para um startup, assim, é crucial ter isso. Então, isso é um dos diferenciais, né? Assim, o diferencial de a gente ter a Embrapi apoiando a startup, ter esse convênio com o Sebrae, é esse, né? Porque a qualquer momento ele pode chegar na unidade de Embrapi e estabelecer um projeto. Obviamente, tem que se entender o momento que se está, né? Porque tem qual investimento. No nosso arranjo, por exemplo, que a gente faz também investimento em startups, nós temos uma rede de investidores, então se acontece uma situação como essa que já está falando, eu estou no estágio pré-operacional, ainda não gero caixa, como é que vocês podem me ajudar? A gente consegue ajudar através dessa rede de investidores, né, e que consegue viabilizar um projeto, mas nem sempre, né? Às vezes realmente a ideia está no estágio ainda bem inicial, está no âmbito da ideia, dificilmente, né, alguém vai querer aportar recurso. Então, isso vale também para qualquer startup, né? A hora de ir buscar o recurso é super importante. Então, tem várias mentorias a respeito disso. Você não pode... Estou com ideia aqui, eu vou captar dinheiro, não vai funcionar. Então, tem que escolher o timing correto aí para acelerar, digamos assim. Ótimo. Isso eu acho que é um ponto que é interessante dentro do CESA, tá? Que a gente tem todo esse trabalho, por exemplo, com o Embrap, mas o nosso trabalho ele não é exclusivamente em captar recursos Embrap. Na verdade, a gente tem todo um arcabouço que percorre aí a vida, né? Desde o comecinho até, né, um momento mais evoluído das startups, e que, a depender do momento, a gente vai conseguir, né, dar todo o suporte para poder indicar, olha, nesse momento aqui o ideal é fazer isso, aquilo, outro, a gente caminha junto, dá as mãos dadas. Como foi a resposta, né, João? Talvez para a Embrapi você não está no momento ideal, sabe? Mas tem outros e a gente consegue explicar vários outros que a gente consegue ajudar. E até pegando esse teu gancho, Gel, explica um pouco mais sobre como é que o CESA atua nesse cenário, né? E como é que não só as startups, mas também as empresas maduras, novas, enfim, podem contar um pouco com esse apoio dos nossos especialistas para criar, né, e acessar esses recursos. Isso. Bom, eu acho que, antes de tudo, a gente sempre gosta de começar a conversa, né, com a empresa o seguinte: olha, tudo que a gente vai fazer é tentar maximizar o teu retorno, certo? O teu valor. Verdade. Então, o nosso papel aqui é, de fato, viabilizar que aquele projeto ou projetos entregue de forma menos sofrida, né, para o cliente, o que, de fato, ele precisa para poder, né, deslanchar. Então, esse é o nosso propósito. E aí, o que é que acontece? A gente, o ideal nesses cenários é a gente conhecer um pouco mais. Por mais que a gente tenha contatos diretos e siga, né, vá atrás de organizações, porque também faz parte do nosso papel trabalhar a inovação do país. Então, na hora que a gente faz isso, a gente cumpre também com o nosso objetivo, né, com a nossa missão. Tá? Quando uma organização ela nos procura, a gente busca justamente entender qual o cenário em que ela está. E, em cima disso, a gente tem como se fosse esse conhecimento,
né, nessas leis e nos regulamentos e etc., como se fosse uma caixinha de ferramentas, tá? Onde a gente sabe que, para aquele determinado cenário, a gente pode ir por esse caminho daqui, por esse outro caminho daqui, por esse outro caminho daqui. E aí, com isso, a gente constrói de forma colaborativa, né, junto com o cliente, o melhor modelo para aquilo ali. Entendendo, claro, e a gente reforçando sempre que o nosso objetivo ali é justamente maximizar o valor. Então, se por um acaso eu consigo entregar um super valor, tá, com um co-investimento menor, é isso que a gente vai buscar, certo? A gente sempre vai estar buscando exercitar ao máximo essas linhas de fomento para isso. Tá? Por exemplo, os inputs para tudo isso, né, Gé, o que a gente pede é, primeiro, né, qual é o porte da sua empresa? Normalmente isso determina muito qual o fomento que ele vai utilizar. Então, tem fomentos que são para empresas de grande porte, empresas para empresas de médio porte, por aí vai. Outra coisa importante, né, a área de atuação. Então, dependendo se é uma empresa que está na área ESG, então tem vários, né, programas editais para a área ESG, a área da indústria, área médica. Então, a área da atuação é importante, o porte é importante, o escopo do projeto é importante, porque a gente precisa determinar se é elegível, por exemplo, para ser um projeto em Embrapi, ou se é elegível para fazer parte de um edital que está aberto, né, junto à FINEP, ou as FAPs, que a gente chama, né, Fundação de Amparo, a gente também está antenado. Aqui tem a FACEP, né, que é do estado de Pernambuco, então tem vários editais também. Então, acho que esses inputs são importantes, né? Eu acho que tem... Isso. Esses dois são bem importantes, assim, o escopo, a área de atuação e o porte, né, da empresa, porque isso determina muito onde é que a gente vai buscar o recurso. Isso. E um outro ponto que eu acho que é importante é o seguinte, é natural a gente falar, por exemplo, FINEP, a gente falar, por exemplo, de Embrap, etc., onde todos eles se classificam com recursos não reembolsáveis. O que é que significa isso? Significa que esses órgãos vão aportar, né, dinheiro. Mas logo no começo, né, desse episódio daqui, a gente falou sobre a parte relacionada a benefícios fiscais, sim, que estão associados à questão de obrigações, tá? Então, o que é que significa isso? Imagina, vamos trazer o exemplo de lei de informática, certo? No caso de lei de informática, se por um acaso aquela determinada empresa que se enquadra, tá, com a empresa beneficiária, né, de uma lei de informática, ela quiser aderir àquilo ali, ela precisa cumprir, tá, uma série de obrigações perante o governo, certo? E cumprindo essas obrigações, uma das obrigações, inclusive, é justamente a obrigação de investimento em projetos de inovação, tá? Na hora que eu cumpro com todas essas obrigações, a empresa recebe, tá, benefícios fiscais, certo? E aí existem diversos modelos, né, de benefícios fiscais que, inclusive, mudam, por exemplo. Às vezes é uma redução de imposto, às vezes é um crédito, né, junto à receita, que pode ser utilizado para abater impostos novamente, e etc. E aí, o que acontece? Para que você possa né, usufruir, né, desse incentivo, é necessário que a empresa ela também se organize internamente, porque para você cumprir com essas obrigações, precisa de uma reestrutura dentro da organização, muitas vezes, de fazer um acompanhamento adequado relacionado à receita, ao faturamento, à produção e etc. Então, o que acontece? Como sempre a gente busca mencionar, todo esse trabalho não se faz apenas com um ICT como o CESA, certo? Existem empresas, inclusive, que a gente trabalha como parcerias, que orientam as organizações a se estruturarem para, a partir daí, se credenciarem, por exemplo, à utilização desses benefícios, certo? Então, não é simplesmente uma submissão para um projeto, faz parte de uma mudança, né, que a gente entende ser muito benéfica, né, para as organizações a partir do momento que elas partem para... Porque inovação é necessária, gente. Se por um acaso eu não tenho inovação, eu não me mantenho vivo no mercado. Sim. Tá? Então, se por um acaso inovação é necessária, partindo desse pressuposto, e existem obrigações, né, que eu posso cumprir e que com isso eu consigo ter a minha viabilidade, né, da inovação a partir, por exemplo, de benefícios fiscais, por que não? Né? Então, faz parte do negócio trabalhar isso. Então, eu diria que já teve várias empresas que chegaram para a gente nesse modelo, nesse cenário. E a gente diz assim, poxa, mas você não é beneficiário disso? Não, não é.
Vamos trabalhar junto, olha, temos tais outras empresas que podem apoiar vocês, inclusive, Nossa, a que como legal. vocês estruturarem. Isso. Porque não é uma simples submissão de uma proposta, existe, na verdade, uma mudança de processos internos, né, que precisam ser realizadas nessas mudanças para que você se habilite até a usar, né, dessas obrigações, né? Na verdade, de usar, receber esses benefícios e, em contrapartida, fazer essas obrigações que incluem o exercício, né, de projetos de inovação. Perfeito. Se a gente for considerar uma empresa quase que referência nisso, tem várias, né? Mas acho que a Natura, ela tem uma academia, que eles chamam, que acho que é Natura University, alguma coisa assim, que ele estabelece e eles têm uma área de fomento dentro da Natura. Então, obviamente, a gente está falando de uma empresa gigante, né? Mas eles têm uma pessoa que consegue fazer a mudança dessa cultura para poder acessar todo esse arsenal que está disponível. Nossa, Então, eu muito tenho um bom. conjunto de projetos que está na fase inicial. Vou aqui, né? CAPES, CNPq, beleza. Eu estou aqui no meio, vou atrás de Embrapi, vou atrás de algum, sei lá, vocês estão em São Paulo, na FAPESP, né? Que é a Fundação de Amparo à Pesquisa lá do Estado de São Paulo. Então, eles fazem isso, inclusive isso é público, né? Eles falam muito sobre isso na rede, na internet. Então, a Ambev faz isso muito bem, né? Inovação aberta. Então, essa questão de conectar startups ao mercado, questão de conectar as universidades ao mercado. Então, a Natura tem um papel super importante nisso, a Ambev, acho que Gerdau também faz um trabalho muito legal, né, Eu Gel? acho que grandes empresas, vejam, não tem como você querer fazer inovação sem olhar isso. Faz parte, entendeu? De um planejamento de uma grande empresa. Então, cada vez mais essas grandes empresas, elas têm áreas específicas para buscar, sabe, fomentos. E a gente trabalha junto com essas áreas justamente para poder trazer à luz de coisas que cada um está vivenciando. Né? Então, essa troca ela é muito rica também. Então, isso, por exemplo, o fato de uma determinada grande empresa já ter uma área como essa não significa que ela é completamente exaustiva, assim, entender tudo que está rolando. Porque Sim. tem muita Perfeito. coisa que está acontecendo, muitas oportunidades. Então, ela se junta a empresas como o César e CTs como o César nessa busca, né, de troca de ideias. Olha, a gente poderia estar usando assim, assado, não sei o quê, vamos fazer um experimento. Então, isso é uma troca que ela é contínua, sabe, dentro do nosso país, porque existe uma complexidade aí nessa Sim. infinidade De agentes, né? de possibilidades e tudo mais, e quanto mais você agrega, né, isso dentro do seu repertório, melhor, né? Perfeito. E antes da gente encerrar aqui esse bate-papo, que está sendo extremamente instrutivo, né, de informações, eu queria É que denso. vocês pudessem trazer para a gente alguns exemplos de parceiros, clientes que aproveitaram justamente essas leis e recursos para impulsionar sua inovação na indústria 4.0. Eu acho que a gente tem um case bem emblemático, que é o case da Ball, né, que ele explorou dois fomentos. Então, ele tem o InovaPE mais Embrapi, então ele maximizou, o que a gente vinha explicando, né? Então, um benefício fiscal, né, com o fomento, né, não reembolsável do Embrapi. Então, ele realmente maximizou e ele trabalhou, né, no seu roadmap, de fato, tecnologias habilitadoras, né, da indústria 4.0. Então, coisas como gêmeos digitais, né, inteligência artificial. Então, várias tecnologias que foram utilizadas no seu roadmap. Então, é um case público. Infelizmente, a gente não pode falar sobre muitos cases, mas esse da Ball em específico, que é uma empresa, né, uma multinacional, né, uma fabricante de latas de alumínio, que a gente realmente transformou, né, e vem transformando a sua cadeia produtiva. Né? Então, trazendo tecnologia de ponta, né, inovação. E a gente já está trabalhando com eles há uns 3 a 4 anos, né, já acho que é por aí. Isso. Então, é um roadmap rico, né, que a gente realmente é um exemplo de combinação de fontes de fomento e de que realmente está levando tecnologia para aumento de produtividade, aumento de qualidade. Enfim, é uma solução bem robusta, complexa, está na mídia, né, é um case aberto, então a gente pode falar um pouco mais sobre ele. Show. Tem também sobre a Motorola, né, Gel, que é lei, tá dentro de Suframa, né? Não só Suframa, né? Então, tem Suframa, você tem a própria lei de informática no nível nacional, tá? Então, eles também são beneficiários das duas leis, né? E aí, com isso, eles conseguem, tá? Ter, né, os benefícios fiscais e, com isso, você tem a obrigação,
também de executar projetos de inovação. E esses projetos de inovação, eles são executados para que eles também possam alavancar aí a qualidade, né? Não só em termos do produto em si, mas também do processo produtivo, né? Daquele determinado produto. Então, assim, tem vários, né, exemplos aí, né, que a gente poderia estar mencionando alguns, né? A gente não poderia, né? Mas, enfim, tem diversos outros. Muito show. Gente, a conversa foi esclarecedora demais, assim. Eu agradeço muito a vocês que são realmente esses especialistas do Cesa por compartilharem suas valiosas perspectivas sobre leis de incentivo e fontes de fomento para a inovação tecnológica na indústria. Para os nossos ouvintes, se vocês desejam saber mais sobre esse tópico, que é bem denso, como o Átila falou, né, tem bastante informação, nós vamos deixar na descrição desse episódio uma série de conteúdos estratégicos sobre as leis que abordamos aqui, assim como cases de sucesso sobre inovação tecnológica nas empresas industriais. E claro, quem quiser continuar descobrindo como o Cesa pode contribuir mais para as estratégias P&D e inovação tecnológica no setor industrial, é só conferir os links que também vamos deixar aqui na descrição desse episódio. Queria pedir aqui mais uma vez pedir não, né? Quero agradecer mais uma vez aqui que vocês participaram conosco e pedir para vocês deixarem aí suas mensagens finais para os nossos amigos ouvintes. Bom, agradecer mais uma vez, né? Tá participando. Eu gosto muito de trabalhar, né? De conversar sobre essa temática, porque ela traz valor, sim, de fato, entendeu? Ela permite, na verdade, apesar de a temática ser meio árida, né? Mas ela traz, né, uma capacidade aí de trabalhar a inovação, sabe? Que sem elas talvez não fosse possível. E uma das coisas que eu gosto muito é conversar sobre a temática. Então, busquem a gente, né? Busquem pelos canais, vamos trocar ideias, vamos exercitar cenários. Porque na hora que a gente exercita, a gente vê as possibilidades aí, a gente quer estar junto aí, né, nesses desafios. Muito show. Vou deixar, inclusive, aqui também o link do perfil de vocês no LinkedIn, se a galera quiser conectar, né, para poder bater mais esse papo. Por favor. E falando em jabá, né, para as startups que quiserem, né, se relacionar com o Cesa e conhecer um pouco mais do que a gente faz de impulsionamento, investimento em startups, se cadastrem no Dates, né, dates.cesa.org.br, então a gente consegue abrir um canal aí de contato e apresentar para vocês essas fontes de fomento e as possibilidades. Então, e agradecer demais, né, a oportunidade. Como já falou, a gente gosta muito de falar sobre isso. Se pegar o histórico do WhatsApp meio de gel, é gigante, né, tirando dúvida o tempo todo. Então, a gente gosta muito, né, de falar sobre isso. Então, nos busquem e a gente está aí à disposição. Inclusive, a gente vai também deixar aqui a descrição para você, startup, que quer se conectar conosco no Dates. E também daqui a pouco, sair um episódio só sobre o Dates. A gente vai ter um episódio bem especial aí, dando um spoiler para vocês acompanharem aqui no nosso CesaCast. E, inclusive, não se esqueça de acompanhar a gente nas redes sociais. Se você também tiver alguma sugestão, um comentário a fazer sobre o assunto, ou mesmo uma crítica, chega mais. Manda um e-mail pra gente no podcast@cesa.org.br ou nos procura nas redes sociais pra gente bater aquele papo. Não esquece de acompanhar também os nossos episódios falando sobre leis de incentivo, falando também sobre um pouco mais sobre temas técnicos como o CesaCast IA, que a gente também tem bastante publicações a respeito do assunto, e se engajar conosco em todos os nossos conteúdos. Muito obrigado mais uma vez, pessoal. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Até a próxima. Até mais.